Glória a Deus, galera. Ó, são 8h05. Vamos começar. Quem tá aqui já começa a acompanhar. Quem não chegou vai pegando no meio, né? Se você puder aí, fecha seu olho rapidinho pra gente orar. Pai, nós te agradecemos por mais essa noite, te agradecemos por mais uma oportunidade de crescermos em Ti, de meditarmos na Tua palavra, de acessarmos os Teus códigos. Espírito Santo, nós pedimos para que o Senhor nos capacite nessa noite. Nós não queremos um conhecimento material, superficial, nós queremos um conhecimento que só o Senhor pode nos trazer. Nós pedimos pela Tua revelação nessa noite, nós consagramos a Ti esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Galera, então como eu estava explicando, na semana passada a gente começou a ver o reino dividido, né? O que é o reino dividido? Aqui está o nosso mapinha, aqui era a nação de Israel, só para ficar mais fácil para você ver, ó. Aqui nós tínhamos as 12 tribos de Israel, né? Aqui é o Mar Morto, aqui nós temos já o Mediterrâneo, né? E aí a nação foi dividida em duas, né? Logo depois de Salomão, Roboão, seu filho, assume o poder, toma umas decisões muito mal tomadas e o reino se divide em dois. E aí a partir daí nós temos, ó, Israel, que é essa parte azul aqui por cima, e Judá, tá? Então viram dois reinos, duas nações, cada um com o seu próprio rei, né? E na semana passada a gente começou a ver essa linha do tempo aqui, ó. Então se você acompanhar comigo, desse lado nós temos os reis de Israel, desse lado nós temos os reis de Judá. Deixa eu ver aqui, só posicionar direitinho aqui para você enxergar. Então a gente viu no reino de Judá Roboão, Abias, Asa e Josafá. Os que estão em verde são reis bons, os que estão em rosa são reis maus, os que estão em vermelho são os reis que foram pior até então, né? Do lado de Israel só teve rei ruim, né? Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Tibni e Acabe, sendo que Acabe foi o pior de todos, Acabe que se casou com Jezabel. E a gente encerrou na semana passada falando justamente de Acabe no reino de Israel e de Josafá no reino do norte, né? A gente tinha inclusive falado na semana passada que Judá conseguiu preservar a linhagem de Davi, né? Então Deus tinha feito uma promessa para Davi de que o reino não sairia da mão dele, e essa promessa, ela claro, foi cumprida, porque quando Deus faz uma promessa, ele cumpre, ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa, para que volte atrás. Então a promessa que Deus fez para Davi, ela foi cumprida por meio do reino de Judá, né? O reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Lá no reino do norte, a gente viu que o pau comia solto, né? Era rei atrás de rei, era um homem sem aliança com Deus, sem compromisso com Deus, né? Nós não tivemos nenhum, gente, dos 20 reis de Israel, todos, sem exceção, foram maus aos olhos do Senhor, né? E a gente vê que ali a gente teve ao todo 9 dinastias, ou seja, 9 mudanças de família no poder, né? Então era tudo muito precário, era muito complicado. Alguns reis até se mantinham no poder por algumas décadas, mas logo depois vinha um outro e matava, acabava com a família, exterminava todo mundo e começava tudo de novo, né? Então agora a gente vai seguir a partir de Josafá e de Acabe. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 850 antes de Cristo, tá bom? Então, e para você que está querendo acompanhar aí com a Bíblia, nós estamos em 2 Crônicas 21, estamos em 2 Reis, capítulo 1. Por que isso? Porque os dois livros falam do mesmo período, né? A diferença é que Crônicas fala sobre a ótica dos reis de Judá, né? Você vai ver só os reis de Judá lá em Crônicas, e o livro de Reis, ele alterna tanto reis de Judá quanto reis de Israel, né? E é por isso, inclusive, que a gente tem uma certa dificuldade quando a gente está lendo aí a história de Israel, porque chega nesse trecho aí, tudo fica muito confuso, são vários nomes, né? Nós temos mais de um livro falando sobre o mesmo período, então tem que ter muita atenção, né? Como você está vendo, esses retângulos que estão em cinza aqui são os reis dos quais nós vamos falar a partir de agora, né? Então tem muito rei, é muita coisa para contar. Nós estamos fazendo um panorama, então a gente não vai entrar em muitos detalhes, né? Mas eu quero que você saia daqui hoje com um entendimento melhor, né? Então também não vou acelerar muito, tá? A gente vai até onde der, vamos ver onde é que a gente consegue chegar aí e a gente retoma a partir do nosso próximo encontro, que lembrando, não vai ser nem na semana que vem nem na outra, vai ser daqui 3 semanas, tá bom? Bom, então vamos lá, nós estamos aqui do lado de Israel. Acabe morre e Acasias, o seu filho,
assume então o poder. E Acasias, é claro, ele também faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, né? Ele se perverte, ele segue nos caminhos do seu pai Acabe, que até então tinha sido o pior rei de Israel, só lembrando, né? E acontece uma situação, no mínimo curiosa, né? Acasias cai da sacada do palácio dele, né? O palácio que ficava lá em Samaria, capital do Reino do Norte. E quando ele cai, ele se machuca muito, e aí ele manda mensageiros lá para o reino de Ecrom, para a nação de Ecrom, para perguntar se ele ia ficar bem, né? Para perguntar para Baal, consultar Baal, gente, a divindade lá daquela região, né? E nós estávamos falando que nesse período a gente tinha um profeta que era bala, que era top mesmo, que é Elias. Elias, que já tinha confrontado Acabe, que era o pai de Acasias, vai até os mensageiros e dá aquela sapecada. E vira e fala, vem cá, não tem Deus em Israel não? Não tem profeta em Israel não? Para vocês irem lá para Ecrom, perguntar para o Deus deles o que vai acontecer com vocês. Fale, volta para o seu rei e fala para ele que ele vai morrer. Pode falar para ele, né? Aí os mensageiros voltam lá para Acasias. Acasias até viu, por que vocês já chegaram? Vocês não foram lá para Ecrom? Não, o profeta encontrou com a gente, falou que o senhor vai morrer. Ele descobriu que era Elias, não deu outro, né? Acasias morre. Quando Acasias morre, o seu filho Jorão assume. Então, deixa eu pedir aqui para minha esposa me ajudar. Então, nós temos aqui Acasias, o primeiro rei depois de Acabe. Depois de Acasias, o seu filho Jorão assume, né? Enquanto isso, vamos aqui para Judá. Lembrando, Judá, nós estamos com Jeorão, que assumiu no lugar do seu pai. Né? Nós estamos com Josafá, que assumiu no lugar do seu pai Asa, né? Aliás, não, nós falamos de Josafá na semana passada, nós vamos ver agora Jeorão, que é o filho de Josafá. Jeorão assume e a primeira coisa que ele faz, uma das primeiras coisas, é acabar com os seus irmãos. Ele mata os seus irmãos. E olha que coisa, né, gente? A gente veio de dois reis bons, que era Asa e Josafá. Mas Jeorão não segue os caminhos do seu pai Josafá. Né? Josafá, antes dele deixar o poder, ele entregou algumas cidades reis, né? Algumas cidades para os outros filhos, né? Entregou tesouros para os outros filhos, mas ele deixou o reinado na mão de Jeorão. E Jeorão, assim que entrou, matou, né? Então tá aqui o nome, só para facilitar. Jeorão assumiu o poder e ele já matou todos os seus irmãos, tá? Matou alguns líderes também. E para piorar, ele se casou com uma mulher chamada Atalia. Atalia, gente, era filha de ninguém menos do que Acabe. Acabe, o rei do Reino do Norte, né? Então, só para lembrar aqui, Acabe está aqui, Jeorão vai e se casa com uma das filhas de Acabe, chamado Atalia, e é claro que isso não poderia dar certo, né? Como você já sabe, da semana passada, por meio de Acabe, entrou o culto a Baal, né, na nação de Israel. O baalismo se tornou a religião oficial de Israel. E quando então Jeorão vai e se casa com Atalia, filha de Acabe, ele acaba trazendo então o baalismo para Judá. Olha que coisa que acontece, né? Então, entra uma idolatria muito grande. E mais uma vez, nós vemos então isso acontecer lá em Israel, né? E aí, gente, Elias entra em cena novamente, né? Elias, ele é muito mal, ele é massa demais, né? Elias já tinha confrontado Acabe, Elias já tinha confrontado Acasias, né? Você viu que ele mandou os mensageiros lá de volta para falar que ele ia morrer. E agora Elias vai e confronta Jeorão, agora o rei do reino de Judá, né? Elias vira para ele, fala que por causa dessa ação de Jeorão, os filhos iam morrer, as mulheres dele iriam morrer, né? E ele adoeceria e pegaria uma doença no intestino, que o intestino até sairia do corpo dele, né? Bom, logo depois que isso acontece, Deus permite que os árabes e os filisteus invadam Judá, né, Jerusalém, matam muitas mulheres, matam muita gente, e acontece que Jeorão acaba... Jeorão não morre nesse momento ainda, mas ele perde os seus filhos, perde as suas mulheres, e só sobrevive um filho de Jeorão, que é o filho mais novo, chamado Acasias, tá? Beleza, então vamos lá, né? Acasias, que é o filho de Jeorão. Acasias sobrevive. Eu tô indo de um lado para o outro porque a gente está seguindo aqui na ordem cronológica, tá, gente? Mas aqui a gente vai ver
Quem é Game of Thrones do lado do reino dividido Israel e Judá? Não é ninguém, gente. Game of Thrones fica fichinha. Você vai ver morte, vai ver sangue, vai ver luta, vai ver mudança de trono. É o que vai acontecer ao longo dessa nossa conversa de hoje. Então, ó, Jeorão assumiu, caiu, Acasias entra no lugar dele, porque Jeorão se casa com Atalia, né? Quem é Game of Thrones, né, Paulinha, que botou aí nos comentários. Bom, vamos voltar agora então lá para o reino de Israel. Vamos dar uma pausinha aqui em Acasias, porque lá em Israel tem uma coisa muito interessante que está acontecendo, né? Lembrando que em Israel, quem está no poder nesse momento é Jorão, né? Nesse instante, Elias está a ponto de transferir a unção dele para o seu sucessor. Quem é o sucessor de Elias, gente? Coloca aí nos comentários, quero ver se você está atento, está afiado de Bíblia, né? Bom, enquanto você vai colocando quem que é o sucessor de Elias, eu vou falando da história, né? Elias estava perto de ser levado por Deus. Deus já tinha falado para ele que ele ia ser levado. E aí, eles chegam ali perto do Rio Jordão, Elias e o seu discípulo, né? E aí, Elias bate no Rio Jordão com seu manto, as águas do Rio Jordão abrem e ele atravessa em terra seca. Olha que interessante, mais uma vez a gente vê aí alguém atravessando em terra seca. Exatamente, Joshua escreveu Eliseu, Elias e Eliseu, né? Sogrinha também. Minha mãe botou aí também. Então eles atravessam em terra seca e aí Elias vira para Eliseu e fala: Eliseu, o que você quer? O que eu posso fazer por você? Eliseu, que não é bobo nem nada, pede porção dobrada de Elias. Elias vira e fala: olha, se você estiver comigo, se você estiver me vendo, quando Deus me levar, você vai ter o que você está pedindo. Pouco tempo depois vem uma carruagem de fogo e Elias é levado nessa carruagem, sobe no redemoinho e ele, desaparece. Ele não vê a morte. É a segunda pessoa na Bíblia que não vê a morte. Se você lembra quem foi a primeira, você pode colocar aí nos comentários também. A gente falou dele quando a gente estava lá no comecinho falando do Pentateuco, né? Bom, fica o manto de Elias no chão, Eliseu pega o manto, chega nas margens do Jordão. Onde é que está o Deus de Elias? Bate no Rio Jordão com o manto de Elias e as águas também abrem e ele atravessa no Rio Jordão em terra seca. Quando ele faz isso, aqueles discípulos, que até então eram discípulos de Elias, vê que Eliseu conseguiu abrir o mar também, pensa, bom, a unção de Elias passou para Eliseu, vamos seguir Eliseu agora, né? Joshua está afiado, 2 pontos para o Joshua já, ó. Enoque, exatamente, Joshua, estou gostando de ver. Bom, e aí a partir daí, a gente vê então o Espírito do Senhor sobre Eliseu, e Eliseu fazendo coisas maravilhosas, né? Eliseu também é usado por Deus para exortar diversos reis lá do Reino do Norte, do Reino de Israel, né? Inclusive, nós vemos vários milagres acontecendo, né? Eliseu ele faz o milagre, por exemplo, da multiplicação do azeite na vasilha, né? A vasilha da viúva que não acaba o azeite, né? Que ele vai enchendo as vasilhas até acabarem as vasilhas. Quando acaba a vasilha, acaba o azeite também, né? Tem um momento que eles vão fazer um ensopado, aí o rapaz vai e coloca uma planta que era um veneno, né? Uma planta envenenada lá, e aí quando eles vão comer, tem morte na panela, Eliseu vai, pega uma farinhazinha, mexe na panela, agora pode comer que já está tudo em ordem. É outro milagre que ele faz. Ele multiplica pão, ele faz machado flutuar. Gente, Eliseu faz muitos milagres muito interessantes, né? A gente, infelizmente, não consegue parar aqui e falar sobre eles, porque senão a gente não vai avançar. Mas eu recomendo que você aí, no seu tempo em casa, pega a sua Bíblia, vai acompanhando essa história que a gente está aqui vendo por cima, mas aí você vai lá de pertinho, né? Ver cada caso que aconteceu. Tem um milagre de Eliseu que eu quero trazer aqui pra gente, só porque eu quero trazer uma lição para o nosso dia a dia, né? Em determinado momento, aparece uma mulher rica, e ela decide chamar Eliseu para comer na casa dela. E aí toda vez que Eliseu passava na cidade de Sunem, ele parava para se alimentar na casa dessa mulher. Como essa mulher sabia que Eliseu era um homem de Deus, ela vira para o seu marido e fala: meu bem, vamos aqui fazer um quartinho para o profeta? Quem sabe ele não decide dormir aqui quando ele estiver passando, né? E aí ele topa, eles fazem esse quartinho, bota lá uma cama, bota uma mesinha, uma lamparina, beleza. A partir desse momento,
Toda vez que Eliseu passava por Sunem, lembrando que Sunem, deixa eu ver se eu tenho aqui no mapa onde que ficava Sunem. Eu acho que eu não tenho nesse mapa aqui onde fica Sunem. Mas Sunem fica no Reino do Norte, tá? Então é Israel, gente. É por aqui mais ou menos fica a cidade de Sunem. Toda vez que Eliseu passava por lá, ele dormia na casa dessa mulher. Em determinado momento, Eliseu vira para ela, né? E ele pergunta: tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Você precisa de alguma coisa? Eu posso falar com o rei em seu favor? Eu posso fazer algo? E ela: não tem nada. Eu tenho tudo que eu preciso, tá tudo bem, né? E aí o discípulo de Eliseu vira para Eliseu e fala: olha, ela não tem filhos e o marido dela já é um homem idoso, né? Aí Eliseu vira nessa mulher, a sunamita, e ele fala para ela: nessa mesma data, nesse mesmo período, daqui a um ano, você vai estar com seu filho, né? E ela vira e ela se surpreende, ela: olha, não minta para mim não cria falsa expectativa, não sei o quê. Resultado, a mulher engravida, né? Tem o seu filho, os anos se passam, o menino já estava maiorzinho, ele estava no campo com o pai, tem uma dor de cabeça muito forte, o pai manda ele ir lá ficar com a mãe dele. Quando ele vai ficar com a mãe dele, ele morre. Quando o menino morre, a mãe, a sunamita, pega o menino, leva até o quarto de Eliseu, bota o menino estendido na cama de Eliseu, manda, sei lá, um jumento, não fala nada para ninguém, né? Não fala pro marido dela, só manda, sei lá, um jumento, vira para um criado dela, fala: vamos até Eliseu. Não pare para falar com ninguém, só vamos até lá. Chegando lá no caminho, Eliseu vê a mulher chegando de longe, né? E aí manda o servo dele na frente para descobrir o que era. Ela fala pro servo que estava tudo bem. Olha isso, gente. Imagina essa mulher que acabou de perder o filho da velhice dela, né? Vem o cara, ela: não, tá tudo bem. Vai em Eliseu, e lá em Eliseu ela se prostra e chora. E ela fala para Eliseu: olha, eu não te pedi para ter um filho, você que veio, que trouxe, e agora aconteceu isso. E aí Eliseu vira para o seu servo e fala: olha, vai até o menino e coloca esse bordão aqui nele. E ela fala: não, eu não vou sair daqui se você não me acompanhar. Eliseu vai com ela, e aí quando ele chega lá, Eliseu se deita em cima do menino, respira nele e tudo mais, o menino ressuscita. Gente, olha que história tremenda, né? Tem várias lições que a gente pode tirar dessa história. Como a gente está com pouco tempo aqui, né? Eu vou trazer 2 lições apenas, né? A primeira é a questão da honra, né? A sunamita, ela fez aquele quartinho lá para Eliseu porque ela sabia que ele era um homem de Deus. Porque ela sabia que ele era um instrumento de Deus. Ela não fez para tirar proveito, ela não fez para pegar vantagem. Tanto que quando Eliseu foi até ela e perguntou o que ela queria, ela falou que não precisava de nada. Quem deu a ideia do filho foi o servo de Eliseu, né? Jesus fala o seguinte, está lá em Mateus 10:40, eu vou ler para vocês. Quem recebe vocês, isso Jesus está falando com seus apóstolos, né? Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, ou seja, Deus Pai. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe galardão de profeta, recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, recebe recompensa de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Gente, quando nós honramos servos do Senhor, porque são servos do Senhor, nós estamos honrando, na verdade, a Jesus. E quando a gente honra Jesus, a gente honra a Deus Pai. E claro que tem recompensa, né? Essa mulher honrou o profeta e ela foi recompensada com seu filho. E a segunda coisa que a gente aprende é a fé, né? A gente vê a fé dessa mulher. E a gente vê a sabedoria dela de falar com a pessoa certa, né? Quando o filho dela morre, ela sabia onde ela deveria colocar o menino, ela não se desesperou, ela foi até Eliseu, porque se ela sabia que o menino veio pela palavra de Eliseu, né? Porque Eliseu era um servo do Senhor. E ela sabia se Eliseu foi capaz de pela sua palavra, né, ligar os céus à terra e eu gerei um filho, ele também vai saber o que fazer nessa situação. Tanto que quando o servo de Eliseu vira para ela e pergunta o que foi que aconteceu, ela vira e fala: nada, tá tudo bem. Ela não perdeu tempo falando com quem não devia. Ela não perdeu tempo falando com quem não iria solucionar o problema dela. Ela foi direto em quem ela sabia que podia resolver o problema dela, né? Então, gente, olha a fé dessa mulher, né? E a fé dela foi recompensada com a ressurreição do filho dela, né? Bom,
Tem outras histórias muito impressionantes com Eliseu, né? A gente tem, por exemplo, a história de Naamã, que era um general sírio que tinha lepra, e aí ele vai até lá em Eliseu para ser curado. Depois você vai lá e lê essa história. Tem a história da fome de Samaria. Samaria, capital do Reino do Norte, é cercada pelos sírios. Vem uma fome terrível porque não passava nada, né? Os sírios estavam cercando a capital. E aí chegou num ponto da Bíblia citar duas mulheres que uma tinha combinado com a outra de comer o filho de uma delas, para no dia seguinte comer o filho da outra. Esse era o nível da fome que estava em Samaria, né? E aí Eliseu vai, e mais uma vez ele é usado poderosamente por Deus para fazer um milagre e acabar com o cerco dos sírios, né? Enfim, gente, tem muita história impressionante com Eliseu. Depois você vai lá, você lê, tá tudo lá em 2 Reis, e aí você pode ler que é garantido que você vai ter a sua fé edificada em muito com as histórias de Eliseu, né? Bom, vamos voltar então aqui para a nossa linha do tempo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só me situar. A gente estava falando, então, a gente vai falar agora deixa eu ver aqui, de Judá. Então a gente estava aqui, eu tinha falado que Jeorão pegou uma doença no intestino, né, mas que ele não tinha morrido ainda. E tinha falado que o único filho dele que sobreviveu foi Acasias. Mas Acasias ainda não está reinando, Jeorão está reinando, né? Até que Jeorão pega a doença no intestino, igual Elias tinha falado para ele que ia acontecer lá atrás, e ele morre. E quando ele morre, claro, o seu filho Acasias passa a reinar, né? Lembrando que Acasias era o filho de Jeorão. Acasias era o filho de Jeorão com Atalia. Atalia, filha de Acabe, o rei mais perverso que teve no reino de Israel, tá? Só para lembrar que não era flor que se cheira, né? Acasias, ele acaba também pegando como mulher alguém da família de Acabe. Ele escuta os conselhos de Atalia, sua mãe, e é claro, não dá bom. Ele também comete muitas maldades, ele também se desvia dos caminhos do Senhor, né? Aí o que acontece? Acasias e Jorão, só para lembrar aqui vocês, Jorão e Acasias se juntam para guerrear contra a Síria, tá? Nessa guerra que os dois vão juntos para a batalha, lembrando que a esse ponto as famílias já estavam aliançadas, né? Então eles vão juntos para a guerra. Nesse momento, Jorão é ferido, tá? Deixa eu ver só uma informação aqui. Isso, Jorão é ferido. Jorão, rei de Judá. E aí a gente vê, Jorão, rei de Israel. E aí Acasias vai até Jorão, vai até lá, né, na cidade de Jorão, para ver como é que ele estava, né? Nesse meio tempo, Eliseu, amando do Senhor, vai e unge Jeú como próximo rei de Israel. Então, Jorão estava reinando, mas Eliseu vira para Jeú, unge como rei de Israel, né, como futuro rei, e ele fala que Deus estava mandando que Jeú acabasse com a família de Acabe, né? Jeú vai até a cidade em que Jorão estava, mata Jorão, né? Não só mata Jorão, como ele mata Acasias também. Acasias, o rei de Judá. Então, de uma vez, o rei de Israel e o rei de Judá são eliminados, tá? E Jeú, então, assume o poder lá do lado de Israel. Quando Atalia, a filha de Acabe, né, mãe de Acasias, rei de Judá, descobre que seu filho estava morto, ela vai e mata todo mundo da família real também. Só quem sobrevive é Joás. Joás era um bebezinho, tinha 1 ano de idade mais ou menos. E o profeta Joada, ele vai, pega Joás e esconde no templo, né? Então Atalia acaba com a família real, né? Olha que mulher perversa, né, gente? E Atalia não era descendente de Davi, né? Então é o único asterisco que a gente faz aqui na linhagem de Judá. Atalia então assume o poder, fica no poder por 6 anos, né? Quando Joás faz então 7 anos de idade, aí o profeta Joiada vai, se junta com os líderes de Israel. O menino estava escondido no templo, né? Eles tiram o menino do templo, mandam matar Atalia e unge Joás como rei de Judá. Então, pode botar aqui Joás, por favor, meu amor, para mostrar para vocês aqui como é que está a nossa linha do tempo, né? Você está vendo que é muita coisa, né, gente? Eu sei que essa história é um pouquinho confusa, é complicada, eu espero que vocês estejam entendendo. Se tiver complicado aí, vocês falam que a gente tenta ir um pouquinho mais devagar, tá? Mas então, lembrando, Acasias morre,
né, é morto por Jeú, né? Jeú. Acasias e Jorão são mortos por Jeú. Aí Atalia assume, mata todo mundo da família, né? Só sobra Joás. Joás é escondido, ele tinha 1 aninho de idade. E aí aos 7 anos de idade, o profeta oh meu Deus, como é o nome do profeta? Eliseu? Eu falei o nome dele agora há pouco. Joiada. O profeta Joiada vai, pega Joás e aí ele volta então e assume o poder, tá? Bom, voltando agora para o Reino do Norte, né? A gente está com Jeú, que assumiu agora. Jeú então mata mata Jorão, mata Acasias, mata Jezabel. Jezabel estava viva ainda, gente. Até aquele momento Jezabel, que era a esposa de Acabe, estava viva. Jeú vai, mata Jezabel, mata 70 descendentes de Acabe. Então ele elimina a família de Acabe da terra, né? Então cumpriu a promessa que Deus, cumpriu a palavra, né, que Deus tinha falado para ele exterminar a família toda de Acabe. E aí ele faz uma coisa de forma muito sagaz, né? Lembra que eu falei que o baalismo virou a religião oficial por conta da família de Acabe? Jeú vira e ele fala o seguinte: Acabe não cultuou Baal o suficiente. Eu vou fazer um holocausto aqui, a gente vai fazer um sacrifício para Baal, e eu quero que todos os profetas de Baal venham até a cidade. Eu quero que todos venham. Se alguém faltar, vai ser morto, né? E aí, claro, todos os profetas de Baal vão até lá, né? E eles vão achando que vão fazer o sacrifício, mas na verdade foi um plano de Jeú. Quando eles chegam, eles são todos mortos. E Jeú consegue acabar com o baalismo em Israel, por meio dessa sua ação, né? Por causa eu vou usar o termo fidelidade, mas vai parecer que ele era um rei bom, né? Ele não era um rei bom. Mas porque ele foi fiel em cumprir a palavra que o Senhor tinha dado para ele, de exterminar a família de Acabe, Deus disse para Jeú que até a 4ª geração depois dele iria continuar no trono. Então os seus descendentes, até a 4ª geração, se assentariam no trono de Israel. Mas Jeú não foi fiel ao Senhor, ele não seguiu as palavras do Senhor, ele continuou adorando aos bezerros que tinham sido colocados lá em Ai, ou em Dan e em Betel. Você lembra que eu falei para vocês? Quando Jeroboão, o primeiro rei de Israel, assumiu, ele ficou com medo do pessoal ir adorar no templo de Jerusalém e ele colocou 2 bezerros de ouro. Um lá no extremo norte do país, né? Aqui o mapa, ó. Deixa eu achar Dan. Ó, Dan. Um aqui em cima, em Dan, e outro aqui embaixo, em Betel. Então ele colocou 2 bezerros para que o povo não precisasse ir até Jerusalém adorar. Isso foi uma das razões, né, pelo qual o reino de Israel acabou seguindo uma idolatria muito grande, né? E a gente viu que Jeú seguiu esse mesmo caminho e por causa disso ele não foi um rei bom aos olhos do Senhor, né? Quando a gente acha que vai ser o primeiro rei bom de Israel, não vai não. Também foi um rei mau, né? Inclusive, nesse período, o Senhor começou a diminuir o território de Israel, né? Olha só, aqui é um mapa das 12 tribos, né? Não são as tribos divididas, mas você lembra que a gente tinha 2,5 tribos que estava ao lado leste do Jordão? Ó, é meia tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, né? Nesse período, esse espaço todo foi conquistado por inimigos e deixou de fazer parte do território de Israel, né? Então, o território foi diminuindo, né? Bom, depois de 20 anos no poder, Jeú morre e aí o seu filho Joacás assume, tá? Então, Jeú morre, seu filho Joacás assume, ele governa por 17 anos, também faz o que o Senhor reprovava, não é difícil a gente adivinhar isso, né? Porque todos os reis de Israel são reis perversos, já falei para vocês, né? E aí ele anda no caminho de Jeroboão. Por causa disso, Israel acabou sofrendo muito nas mãos da Síria, né? Bom, vamos voltar lá agora para o reino de Judá. A gente viu que Joás, então, assumiu o poder por causa do profeta Joiada, né? Enquanto Joiada estava vivo, Joás seguiu os caminhos do Senhor. Joás foi um rei que foi muito bom enquanto Joiada estava vivo. Joiada viveu até os 130 anos de idade. Depois que Joiada morreu, Joás começou a adorar outros deuses.
né? Então ele se desviou rapidamente dos caminhos do Senhor. E aí uma coisa terrível aconteceu, né? O filho do profeta Joiada, né? O nome dele era Zacarias, ele foi repreender o rei Joás e foi repreender os outros líderes, né, de Judá por conta dessa atitude deles. Fala, olha, porque vocês abandonaram o Senhor vai abandonar vocês também. Joás ficou indignado e mandou matar o profeta Zacarias, filho justamente de Joiada, que foi quem foi responsável por levar Joás até o poder e por preservar Joás dos caminhos do Senhor por muito tempo, né? Mas isso aconteceu, né? Bom, de qualquer forma, Joás ele é considerado um rei bom, tá? Na história de Israel, ele foi considerado um rei bom. Claro, não foi um rei tão bom quanto Asa e quanto Josafá, porque no final ele acabou pisando na bola, né? Mas ele foi um rei bom. No tempo dele, ele acabou eliminando também os profetas de Baal, lá de Judá. Ele tinha feito uma aliança com Joiada e com o povo deles seguirem a lei do Senhor. Ele fez separos no templo de Jerusalém, né? Então ele foi considerado um rei bom, tá? Apesar dessa mancada no final. E depois que ele morre, o seu filho, Amazias, acaba assumindo o poder, né? Aliás, antes dele morrer, o que aconteceu? Por conta dessa atitude dele, né? Dele ter matado o filho de Joiada, né? Zacarias, a Síria sitia Jerusalém, né? Deus permite que isso aconteça. Joás pega todo o ouro, né? Ou quase todo o ouro que tinha no templo, entrega para a Síria, né? E aí, depois de um tempo, ele é assassinado por 2 oficiais dele, tá? E aí, Amazias, então, passa a assumir. E olha como a gente está avançando, gente. Nós estamos com Amazias como rei de Judá e nós estamos com Joacás como rei de Israel. Gente, vocês estão entendendo até agora? Tá dando para pegar essa sequência? Sei que é muito detalhe. Coloca aí para mim nos comentários, porque vocês estão quietinhos, né? Estou vendo um outro comentário só. Eu estou preocupado de ter assustado vocês aí com esse tanto de informação, mas vai falando para mim aí como é que vocês estão. Para quem quer a referência bíblica, né? É importante a gente sempre ter a referência bíblica para tudo que a gente ouvir, a gente ir acompanhar nas escrituras, né? Nós estamos em 2 Reis, capítulo 12, e 2 Crônicas, capítulo 24. Estamos quase acabando 2 Crônicas, hein? E 2 Reis também já estamos evoluindo, né? Bom, então, vamos lá. Deixa eu ver agora. Nós falamos que Joacás morreu. Ah, sim. Vou pedir para minha esposa botar aqui. Coloca o nome de Jeoás, por favor, depois de Joacás. Joacás, que era o filho de Jeú, né, lá do Reino do Norte, ele morre depois de 17 anos no poder. E estou esperando um rei bom. Se você quer um rei bom, vai ter que ser só em Judá, viu? Porque Israel não vai dar, não. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Beleza, estou entendendo. Rei pra caraca. Bora ver se Amazias era rei bom ou não. Estou muito atento, acompanhando bem. Legal, galera. Bom, vamos seguir a nossa história, então. A gente está aqui no Reino de Judá. Ó, a gente está aqui mais ou menos em 780 aí, antes de Cristo, tá? 780, por aqui, ó. Amazias, rei de Judá, e agora Jeoás, filho de Joacás, assume, depois de Joacás ter ficado no poder por 17 anos, tá? Novamente, ele faz o que é mal aos olhos do Senhor, né? Óbvio, faz o que é mal aos olhos do Senhor. Estou falando de Joás, não estou falando de Amazias, tá? Eliseu morre nesse período, tá? E olha que coisa, olha que história impressionante. Eliseu morre, ele é enterrado, e depois de um tempo invadem Israel, se eu não me engano são os moabitas que invadem Israel. Sei que em determinado momento tem um homem que morre, eles pegam o corpo desse homem e eles tacam no mesmo lugar onde Eliseu foi enterrado. Quando o corpo desse homem encosta no corpo de Eliseu, o que acontece? Ele ressuscita. Gente, você tem noção disso? Eliseu morto fez um milagre. E tem crente vivo que não faz nem oração em uma leitura da Bíblia. Como é que pode, né? Você tá vendo, né? Pois é. Só para você ficar ligado no que aconteceu lá atrás, né? Eliseu, né, o profeta, o grande profeta, morreu. E aí, ele morto, né, quando o corpo encosta nele, ressuscita. Olha que história tremenda, né? Bom, vou acelerar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar. Vamos lá para Judá. Nós estamos com Amazias reinando. Amazias assume o reinado, fica 29 anos à frente do poder de Judá. E ele é um rei bom. Um rei bom, gente. Depois de alguns reis ruins, né? Mais um rei bom assume, né?
ele faz aquilo que o Senhor aprova, mas eu vou botar que ele é um rei bom, mas ele não é dos melhores reis, tá? Por quê? Ele reuniu os homens de Judá para guerrear contra Edom, né? Lembrando que Judá é essa terra aqui. Edom é esse território aqui de baixo. A gente já tinha visto lá atrás, né? Então ele vai lutar contra Edom e ele contrata, né, manda dinheiro lá para a nação de Israel para contratar alguns soldados de Israel também para ir para a batalha. Deus manda avisar o rei Amazias que não era para levar os soldados de Israel, porque o Senhor não estava com Israel. Gente, olha isso. Deus fala que não era para Israel lutar com Judá, porque Deus não estava com Israel. Aí Amazias vira e fala, pô, mas e o ouro todo que eu mandei, né? O ouro não, foi prata que ele mandou, e toda a prata que eu mandei. Deixa para lá isso aí, o Senhor é o Deus do ouro, da prata, ele é o Deus de toda a riqueza, né? Beleza. Amazias rompeu, né, a aliança lá, deixou os israelitas voltarem para o Reino do Norte, foi para a guerra, venceu a guerra, porém, e aí é por isso que eu falei que tem um asteriscozinho, né, quando eu falei que Amazias era bom, quando ele vence a guerra, ele traz consigo vários ídolos de Ecrom, e ele adora os deuses de Ecrom também, gente. Pois é, aí Deus fica muito incomodado, manda um profeta repreender Amazias. Por que você foi lá consultar os deuses dele? Por que você foi adorar esses deuses que não puderam salvar nem a si mesmo? Que história é essa, né? Amazias fica chateado, né? Fica irritado com o profeta, mas nesse ponto ele já estava envenenado pelo orgulho, porque tinha vencido a nação de Ecrom. E aí ele vai mexer com quem está quieto. Amazias vai até Jeoás, rei de Israel, e chama para briga. Você acredita nisso? Aí Jeoás vira e fala, Amazias, meu filho, ó, baixa essa bola, você venceu contra Ecrom, mas aqui o sarrafo é mais em cima. Fica na sua aí, porque isso não vai ser bom para ajudar, não. Amazias não estava nem aí. Foi para a batalha contra Israel. O que aconteceu? Perdeu a batalha, né? E aí, como consequência, o ouro que tinha em Jerusalém foi levado, 180 metros do muro de Jerusalém foi destruído também, né? Enfim, né? Para você ver, mais uma vez, o orgulho cegando as pessoas. A gente está falando de pessoas que tinham aliança com Deus, né, gente? Temos de ficar muito atentos a isso, né? Porque se você deixa que o orgulho cresça no coração, você depois se acha bom bastante para não precisar de Deus para vencer suas batalhas, né? E aí, cara, se você acha que não precisa de Deus, Deus vai deixar você por sua própria conta, para você aprender que você precisa dele sempre, né? Enfim, Jeoás morre, né? Depois de um tempo. Lembrando, Amazias continua vivo, né? Jeoás venceu, mas logo depois ele morre, Amazias continua vivo. Depois de Jeoás, quem assume depois de Jeoás é Jeroboão II, tá? Tô vendo aqui um comentário da Tereza. Como é que você tá, irmã Tereza? São tantos reis que é impossível guardar os nomes e período do reinado deles. São muitos reis mesmo. É uma história mais confusa, né? Mas a gente vai seguindo aqui na sequência. É importante você ver o contexto, né? Você entender assim, as consequências da nação que se desvia do Senhor, né? Como isso tem um impacto muito grande. A gente vê como quando um rei bom assume, a nação toda prospera. Quando um rei mau assume, a nação vai por água abaixo, né? Qualquer coincidência, qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, né? Será? Não, não é. Né? Então é bom só para a gente entender a lógica por trás, né? De qualquer forma, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar esse material aqui também, essa linha do tempo, e aí vocês podem grudar na parede, dar uma olhada de vez em quando para memorizar melhor. Bom, Jeroboão, então, assumiu aqui do lado de Israel, né? No lugar de Jeoás, tá? Jeroboão era o filho de Jeoás, tá, gente? Ele governa por 41 anos. Foi o rei de Israel que governou por mais tempo, né? Ele também faz o que é mal aos olhos do Senhor. Naquele tempo, né? Israel estava sendo muito oprimido pela Síria, então o Senhor acaba intervindo e aí ele traz uma libertação econômica para Israel. Israel prospera economicamente, mas espiritualmente estava um caos ainda, tá? A nação estava um caos. Do lado de Judá, Amazias morre, né? Amazias morre e o filho de Amazias assume, né?
o seu filho é um rei muito conhecido, que é o rei Uzias, também chamado de Azarias, tá? Ele reinou por 52 anos sobre Israel. Olha que coincidência, né? Nós temos o rei mais longevo de Israel, que é Jeroboão II, reinou por 41 anos, e aí, ao mesmo tempo, lá em Judá, Uzias está reinando, né? Agora ele vai ficar 52 anos no poder, né? Ele faz aquilo que o Senhor aprova, né? Ele busca o Senhor. Enquanto ele busca o Senhor, a nação prospera muito, tá? Uzias, ele vence muitas batalhas, ele faz muitas edificações, ele fortalece o exército e acaba que ele vai se tornando muito poderoso e muito famoso, né? E tem um detalhe importante aqui, tá? Nós estamos então com Jeroboão II de um lado, Uzias do outro lado, e nesse tempo, mais ou menos nesse período, outras coisas estão acontecendo naquele reinado ali, né? Israel e Judá. Nós temos alguns profetas que são levantados justamente nesse período, né? Como eu tinha falado para você lá atrás, os profetas, eles são contemporâneos desse período de Israel, só que os livros eles estão fora da sequência. Então, quando a gente lê os livros, a gente acha que aquilo aconteceu depois, fica meio perdido, né? Então, só para você saber, eu vou encerrar logo depois disso, nós temos aqui alguns profetas que reinaram que estiveram nesse período. O primeiro é Jonas, né? Quem lembra de Jonas? O que aconteceu com Jonas? Jonas recebeu um comando de Deus para ir até Nínive. Nínive era a capital da Assíria, né? A Assíria estava começando a se expandir. Era um país que, inclusive, foi um país muito violento. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Assíria com A, tá? A Assíria, aqui é Israel, tá? Nessa partezinha aqui nós temos o Mediterrâneo, Israel. A Síria estava por aqui e ela começou a expandir o território, tá? Quando Jonas foi levantado, a Síria estava mais ou menos aqui, ó, nessa parte de amarelo, ó, quase chegando no território de Israel, tá? Essa parte de verde ainda não era da Síria, tá? Então, toda essa parte colorida aqui, ó, de laranja, de rosa, de roxo, de amarelo, era a expansão do território da Síria. E eles cometiam muitas atrocidades enquanto eles iam expandindo o território. Então, Deus levanta Jonas, o profeta Jonas, para ir até a Síria para pregar arrependimento. Jonas fica incomodado com a misericórdia do Senhor, tenta fugir, vai parar num barco, o barco começa a arriscar naufragar por conta da tempestade, eles lançam Jonas no mar, ele é engolido por um grande peixe, no final das contas ele vai até a cidade de Nínive e ele prega para os ninivitas e os ninivitas se arrependem, né? Além de Jonas, a gente tem mais um profeta também, agora um profeta que tem mais relação com a nossa história, porque Jonas foi um profeta que falou lá com a Síria, né? Outro profeta desse período foi Amós. Sim, existe um livro na Bíblia chamado Amós, se você não sabe, fica sabendo agora, né? E ele foi um profeta que falou justamente com Israel, né? Ele falou sobre arrependimento, sobre julgamento de Deus sobre as nações e sobre Israel por conta da idolatria a Baal. E a gente também tem um outro profeta que viveu nesse período, que foi o profeta Oséias. Então, quando você pegar lá na Bíblia e você vir o profeta Oséias, o profeta Amós, saiba que eles viveram justamente nesse período aí de Uzias e Jeroboão, tá? E a história de Oséias, ela é muito peculiar, né? Porque Oséias, Deus ordena que Oséias se casasse com uma prostituta. Ele se casa com a prostituta e a prostituta era infiel, para que aquela infidelidade da prostituta simbolizasse justamente a infidelidade de Israel para com o Senhor, né? Então, essa é a história de Oséias e foi isso que Deus queria transmitir para o povo por meio dessa história de Oséias, né? Mas ainda assim, o Senhor no final de Oséias mostra que ele estava dando uma nova chance, né? Isso tudo aconteceu ali por volta do ano 770 a.C., né? Quando Jeroboão era o rei, né? Bom, eu estou vendo aqui que nós já estamos com o horário avançado. Eu tinha mais coisas para falar hoje. A ideia era terminar essa parte aqui, ainda tem mais coisa, viu, do Reino Dividido. Mas eu ia terminar, mas eu não vou, eu vou parar por aqui para a gente poder avançar com calma. Foram muitos nomes, muitas histórias. Eu sei que a gente acaba confundindo um pouquinho, né? Então eu vou dar uma parada para você conseguir respirar. Quem sabe você anima aí de pegar a sua Bíblia e dar uma lidinha, né? Lembrando, a gente vai ter 2 semanas de recesso. As próximas 2 semanas a gente vai ter um recessozinho, então dá tempo de você pegar a sua Bíblia, vai lá em 1 Reis, começa a ler e lê até o final de 2 Reis, para você ter uma compreensão melhor
disso que a gente acabou falando aqui, para você poder entender o que a gente vai falar na próxima conversa nossa, né? Nosso próximo encontro vai ser... Deixa eu abrir aqui o calendário. Eu tinha até falado, mas eu esqueci, gente. Vai ser então no dia 15 de março, às 8 horas da noite, tá? Antes de eu encerrar, deixa eu orar rapidinho. Se você puder, feche seu olho aí. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelo seu ensinamento, muito obrigado pela tua palavra, que é boa, perfeita e agradável, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ensina diariamente. Nós temos o nosso pão, o nosso alimento, meu Deus. Eu peço agora para que o Senhor transforme esse alimento, meu Deus, em vida, em cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estiveram presentes aqui, os que vão assistir, seja no Instagram, seja no YouTube, meu Deus. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Beleza, galera? Tá dando para acompanhar? Vocês estão entendendo? Eu sei que é muito novo, mas vocês estão conseguindo ir acompanhar a história de Israel? Espero que sim. Nós agora estamos chegando quase, um pequeno spoiler para vocês, quase no período do exílio da Babilônia, né? Daqui a poucos reis, Israel vai ser levado a cativa, né? E Judá vai avançar um pouquinho mais, né? Aqui então está, deixa eu só dobrar aqui para não dar spoiler, né? Deixa eu dobrar. Nossa linha do tempo está ficando assim, ó, até agora, olha. Os reis bons, os reis que foram bons, mas acabaram meio maus, e os reis ruins, né? De Judá e de Israel. Lembrando que isso aqui vai estar disponível para vocês depois, para quem quiser, né? Quem animar também pode fazer a sua própria linha do tempo para você aprender mais ainda. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês tenham um bom descanso, um bom resto de semana. Que Deus abençoe, gente. Beijo no coração de vocês. A gente se vê na quarta-feira que vem. Tchau, tchau.